Bem-vindos ao CDLcast de hoje. Hoje a conversa vai render, porque hoje a gente vai te mostrar que dá para vender até a sua mãe, se você quiser, é claro. Hoje eu recebo aqui Rodrigo Morarty, palestrante, empresário. O que mais, Rodrigo? Ator, escritor. Ah, e ele também imita o Zacarias, que se chama como que é lá? Zacagalo. Zacagalo? Isso. Muito bem. Ou seja, hoje a nossa conversa vai longe, tudo bem? Tudo bem. Que prazer recebê-lo aqui. E eu acho que hoje a gente vai ter uma conversa muito legal, porque tem algumas coisas que as pessoas falam sobre vendedor e eu preciso esclarecer isso. Primeira coisa, Rodrigo. Por que dizem que vendedor tem que ter lábia? Sensacional. Sensacional. Ela já vai direto na lata mesmo, Simone. Você me conquistou. Tem que ter lábia. Vendedor realmente tem que ter lábia. Infelizmente, utilizaram isso um tempo atrás, né? E faziam isso empurrar a venda. Hoje isso não cai mais, porque da mesma forma que o vendedor trabalha a lábia dele para poder vender, o cliente também trabalhou a escutatória, né? Então ele via ali na comparação. Então não adianta muito ficar tentando usar a lábia com o cliente hoje não, que não tá colando muito mais não, viu? E eu acho interessante isso, né, Rodrigo? Porque a gente fala de venda, mas é uma das coisas que eu acho que é importante e que impressiona. Como que o corpo fala. É, demais. Você não precisa nem abrir sua boca. Demais. Às vezes você não está bem. Você demonstra para as pessoas que você não está bem, ou o contrário. Às vezes você não está bem, mas você consegue demonstrar para as pessoas com o corpo que você está não estando. Que loucura. Rodrigo, vamos começar do início, né? A gente vai fazer uma introdução aqui. Como que você se viu na área de vendas? Que eu adoro essas histórias, porque sempre tem alguma coisa lá na frente, tem sempre um gatilho, né? Que ou é porque você vendia picolé quando era pequenininho, ou é porque você dividia lá ou fazia uma negociação de bolinha de gude, alguma coisa, ou bala, alguma visão, a pessoa sempre tem. É verdade. Sua vida foi assim? Mais ou menos. Eu fui pro canal de comunicação, né? Eu descobri ator aos 8 anos de idade. Na verdade, uma vizinha lá do bairro onde eu morava falou com a minha mãe, falou, leva essa menina aí pra fazer teatro, que esse menino aí fala muito. Então, não sei, se você começou falando de lábia, né? E vendedor tem que falar. Então tem tudo a ver, né? E me levou pro Palácio das Artes, que é um dos principais teatros que nós temos em Belo Horizonte. Fui lá, fiz um teste, não passei. Aí eles buscaram outros atores para aquele determinado papel, não conseguiram o perfil e mesmo sem eu passar, eles me chamaram. Ou seja, por que eu não passei? Porque eu não tinha técnica absolutamente nenhuma. Então, a partir dali eu comecei a aprimorar a minha comunicação, né, aos 8 anos. Aos 9 eu estreiei, aos 10 eu já viajava para o Rio de Janeiro com a videopeça Meu Pé de Laranja Lima. E ainda não tinha descoberto que eu era vendedor. Por quê? Na verdade, eu digo, né, tá até aqui no livro O Grande Vendedor, eu digo que todos nós somos vendedores. Mas nem todos nós precisamos de ser vendedor. Mas todos nós somos. Porque quando a gente se comunica, automaticamente nós estamos vendendo alguma coisa. Só para a gente contextualizar, vender é uma relação de consumo. Eu te dou algo e você me paga por isso. Desde o escambo, desde a época das trocas, era assim que acontecia. Só que eu falo que vai além de Kim. Simone, o que nós estamos fazendo aqui agora? Se comunicando. E comunicação é venda. Porque se nós não pensarmos dessa forma, nós não vamos conseguir atingir o público, as pessoas não vão se interessar pelo que nós estamos falando, então não vai acontecer essa troca, que acaba sendo uma venda. Ah, mas não tem relação monetária, né? As pessoas não precisam te pagar especificamente para aquilo. Então o que eu falo? Quando você começa a vender para você mesmo, quando você entende que você está vendendo para você mesmo, você começa a perceber que a comunicação é a melhor forma de vender. E foi assim que aconteceu comigo no teatro. Eu descobri que eu poderia ser um vendedor através da comunicação. E aos 12 anos, eu já era um ator. Na época ainda não tinha profissionalização de ator. Então, eu já tinha ali carteira assinada como ator profissional, que antigamente podia. E fui vender. Como que eu fui vender? Um amigo meu falou assim comigo, Rodrigo, você não quer sair comigo pra gente vender rifa, não? Eu vender rifa? Eu não sei nem o que é rifa. Foge de rifa.
Rodrigo do céu. Corre! Meu Deus, vem com rifa. Rifa. Você já foge. Dá até medo, né? Nossa Senhora. Eu acho que eu nunca comprei uma rifa. E não é uma rifinha qualquer. Não. É rifa grande, R$50, R$500. E tinha uns ursos. A premiação era uns ursos. O que acontecia? A gente vendia para revender. Olha como é que já existia o marketing multinível na época. Que loucura! A gente pegava as cartelas, passava aquelas cartelas para as donas de casa, porque tinha muito isso, que dona de casa ficava muito dentro de casa, né? E elas eram ótimas vendedoras. E a minha mãe também era uma excelente vendedora. E eu só fui descobrir isso com o passar do tempo. Depois que eu me profissionalizei enquanto vendedor, que eu fui descobrir que minha mãe era uma exímia vendedora. Não, então é de berço, né? Eu acho que vem do sangue, realmente, essa comunicação. Minha mãe foi sacoleira. Rodrigo, deixa eu compartilhar uma história com você. Sabe que aqui na CDL, a gente tem um quadro que se chama Minha Empresa Faz História. A gente traz sempre um empresário que fez história, né? Que começou pequeno, hoje tá grande, mas que acreditou no seu sonho. E quando eu comecei a entrevistar esse empresário, ele vendia produtos de limpeza, só escuta. E aí, ele foi indo. Só que ele vendia de porta em porta. Aí eu quero que você entenda a situação. Imagina, quando ele batia a palma da mão para esperar a pessoa, né, vir ali para ele conversar, ele rezava para a pessoa não abrir a porta. De tanto medo que ele tinha de falar. Não, aí quando ele começou a contar essa história, eu falei, não, vamos falar de novo isso aqui, porque não é possível. Ele falou, eu tinha vergonha de vender o meu produto. Olha. Eu tinha vergonha, eu era tímido. Era uma timidez muito forte. Então, ele rezava, deveria ser o contrário, né, Rodrigo? Sim. Ele rezava para a pessoa não abrir a porta, para ele não ter que conversar. E aí, esse cara ali revolucionou essa vida dele, porque aí depois, com o tempo, ele começou a entender que era aquilo que ele queria fazer, que ele tinha amor por aquilo, e as pessoas começaram a gostar dele. Hoje, ele tem um ponto onde ele faz, né, a distribuição. A esposa dele fica nesse ponto comercial, mas ele continua com as entregas. Por quê? Porque ele registrou na memória das pessoas aquele momento difícil, mas que depois aquilo ali foi passando. Então, hoje ele faz questão de fazer a entrega do produto de limpeza na casa. Não é sensacional isso daí? Isso é tão maravilhoso que até me remeteu aqui o filme Door at the Door, né? Que é o vendedor porta a porta. Um caso de um americano que vendia material de limpeza. Material de limpeza. Ele colocava no carro dele e ele ia indo de porta em porta, de bairro em bairro. E as pessoas, no começo, não e tal, mas ele falou que o coração dele tremia. Tipo, o coração, aquela coisa, ele ficava trêmulo, ele ficava, sabe, o coração acelerado e tal. Tomara que não abra essa porta. Que loucura! Você já imaginou? Que loucura! É a mesma coisa que você. Tomara que não venha ninguém nessa palestra. Você já pensou? É muito louco, é o inverso, né? É o inverso. E aí, hoje ele transformou. Hoje ele falou, Simone, hoje, se a gente for colocar quem eu era antes e quem eu sou hoje... É o medo, a gente fala que o medo, ele realmente impulsiona a gente, né? Porque ele faz com que... Ele impulsiona ou ele te bloqueia, como você falou ontem, né? Isso, aí vira pânico. Sim. Tem casos que o medo se torna pânico, sim, aí te bloqueia, te paralisa. Não é legal essa história? É sensacional, é sensacional. Eu falo assim que a comunicação, ela faz toda a diferença. Quem é rato de comunicação, que a gente fala, né? Rato de academia, rato de comunicação, não consegue ficar sem esse mundo maravilhoso. Tá, aí você foi fazer teatro e tal. E aí, quando que você falou, não, vou ter que vender? Vou abrir 5 CNPJs e aí eu vou por aqui. Aí, interessante que aí já é uma fase um pouco mais à frente, sim, que 2006, aí eu me tornei ator, né, profissional, como te disse, já tinha mais de 30 espetáculos encenados, minha filha nasceu em 2001. E em 2001, eu falei assim, poxa, eu vivendo de arte não é tão simples pra si mesmo. Ainda mais criando uma família, né? Minha filha é baixinha, beijo, filha. Ela é baixinha, eu falo assim que ela ficou baixinha porque eu criei ela com dinheiro de teatro. Mas é claro que é uma brincadeira, né? Que ela puxou o pai, ainda bem que ela é baixinha, né? Porque a mãe é alta. Então ela me puxou mesmo. Eu falei, senti a necessidade de abrir uma empresa. Mas veio pela oportunidade da ocasião. E claro também, eu já tinha uma certa experiência com negócios através da faculdade, já tinha entrado para a universidade. Eu
eu falei, vou abrir meu primeiro negócio. E abri uma empresa de transportes para atender o setor artístico. Porque eu senti um gargalo. Eu, enquanto artista, nas viagens que a gente fazia, eu percebi que tinha uma falha. Isso eu falo muito em vendas. Em vendas, nós entramos na falha do concorrente. O concorrente tem alguma coisa que ele está fazendo, até falei ontem que vender é cuidar. A gente tem que cuidar do concorrente, sim, para saber onde que ele está errando. E é ali que a gente entra. Opa, peraí. Se eu tenho, por exemplo, uma jornalista que de repente eu percebo uma falha nela, eu aprimoro aonde que é aquela falha e apresento para o contratante sendo melhor do que aquela concorrente. Tô te dando aqui uma dica, mas não quer dizer que tenha que ser assim, não, né? Sim, entendi. E eu percebia que as empresas de transporte, elas não lidavam com o artista da forma que o artista gostaria que lidasse. Então, lidava como se fosse mais um cliente. Eu falei, não, vou me especializar. O que eu fazia? Pegava os meus motoristas, que no início começou com 1, depois 2, fui crescendo aos poucos, e eu mesmo os treinava. Como? Com a linguagem teatral, com a linguagem de cinema, com a linguagem de TV. Então, quando os artistas chegavam dentro da van, eu comecei com uma van, Sim. eles sentiam um clima um pouco diferente. O motorista falando sobre cinema, lá na TV, dentro da van, passando alguns slides sobre aquele espetáculo do grupo que chegou de fora. As viagens, quando eram externas, nossa sede era Belo Horizonte. Ia viajar, por exemplo, tudo que conspirava ali dentro, toda aquela energia dentro do carro, era voltada para o teatro, para a arte cênica, para a comunicação em geral. E aquilo foi pegando e as pessoas foram gostando e a empresa foi aumentando. Depois eu falei assim, eu acho que eu não sentia necessidade de abrir mais um CNPJ. E dessa vez foi porque um descuido meu, todo empresário tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa que faz uma empresa quebrar é o egocentrismo, é a soberba, é achar que já está bom, é achar que já sabe tudo. E eu precisei de dar um passo atrás e ser mais humilde e entender que eu não sabia nem 10%. Hoje eu devo saber uns 12%. Então falta muito para aprender. E abri uma outra empresa. Só que dessa vez eu abri uma empresa sem o uso do motorista. E hoje se transformou numa locadora de veículos, que é a Bela Tour, que é o nome da minha filha, Isabela, Bela e Tour de Turismo, onde que eu vou disseminando ali os CNPJs, né? E tem empresa de treinamento também, empresa que... Ô, Rodrigo, e diz que é um ditado, não sei se é um ditado ou as pessoas tiraram isso, não sei de onde. Mas deve ser de alguém muito importante, porque é uma frase que impacta bastante. Eu já vi vários palestrantes falando isso, que diz assim, ó, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Exatamente. Às vezes a gente acha um pouco pesada essa frase. Eu não utilizo. Eu não gosto de utilizar. Eu achei. Mas assim, o que a gente pensa? Um vendedor de caixão. Pois é, eu ia falar pra você agora, mas eu falei assim, vamos esperar pra ver se ele vai falar da funerária. Porque você imagina, né? E tem aqueles dizeres da funerária, sua tristeza, nossa alegria, não tem? Tem. Então, assim, eu fico imaginando que situação, né? A pessoa tem que estar lá, olha, tá difícil, né? Tá morrendo pouca gente, o setor tá assim. Você imagina? É exatamente isso? É exatamente isso. Tem até um caso que é meio macabro, né? Que dizem que numa cidade, tudo estava correndo muito bem na cidade, mas o dono da funerária estava para fechar. E teve uma chacina. E morreu metade da população. E o dono da funerária ficou milionário. Por quê? Porque ele vendeu todos os caixões? Não, porque ele estava para fechar, porque realmente estava muito fraco o movimento dele, ele não sabia o que fazer, e ele tinha facilidade de trazer os caixões de fora. Então, como a metade é exagero, mas a cidade teve um problema sério. É no Texas isso aconteceu no Texas. E tem muitas histórias de empreendedores que se deram bem com a tristeza de outras pessoas. Mas no meu caso, eu prefiro aqueles casos que aconteceu, assim, de acaso. Uhum. Tipo um que era, não sei se você sabe, era porteiro de zona. Não. Porteiro de zona, ele trabalhava... Misericórdia. Fala, Rodrigo. O porteiro de zona, ele era analfabeto. Ele não sabia absolutamente nada de escrever. E o dono da zona chegou lá e falou com ele, infelizmente eu vou ter que te mandar embora, porque a partir de agora tá chegando aí uma mercadoria nova, e essa mercadoria eu preciso que tenha anotação de entrada e saída, e você não sabe ler e escrever. Falei, tudo bem, fazer o quê?
Aí ele falou assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí, como ele não sabia ler e escrever, eu vou resumir porque a história é longa, ele foi na cidade para buscar um equipamento para ele trabalhar dentro da casa dele, para ele fazer uma plaquinha e pedir um amigo dele para escrever na plaquinha, para ele pendurar, ele teve essa ideia, e pedir emprego. Estou desempregado, quero emprego. Foi a ideia que ele teve. Comunicação mais uma vez, tá vendo que tudo é venda? Ele foi na cidade, trouxe a talha, o martelinho e a placa. Um amigo dele ajudou ele a escrever. Ele viu aquelas letras, achou interessante, falou assim, olha, que negócio interessante, gostei disso daqui. O amigo dele falou, você não quer me vender essa talha, não? Ó, vendo ele. Aí, só que de um lugar para o outro era muito difícil o acesso. Então ele tinha que voltar lá para comprar outra talha. Ele falou, quando você for lá, você aproveita e traz para mim um alicate, que eu tô precisando de um alicate. O outro falou, você tá indo lá na cidade? Tô. Aproveita e traz para mim uma tesoura. O outro, aproveita e traz para mim um martelo. Ele foi lá na cidade, pegou e voltou e vendeu aquilo ali. Ai, que coisa interessante, as pessoas têm essa necessidade. Dá pra vender. Vou voltar lá. Voltou lá, comprou mais, chegou na cidade, não tinha onde armazenar. Ele falou, vou ficar guardando esse negócio dentro de casa. Aí abriu um pequeno depósitozinho e colocou as ferramentas lá para vender. E o nome dele é Tramontina. Meu Deus. Você sabia que o dono da Tramontina era um porteiro de zona? Não. Impressionante. Impressionante, porque até ele veio pra cá, o Tramontina. Mas vamos pra prática agora, que todo mundo quer saber. Bora. O que um bom vendedor precisa ter? Técnica. Tá. Todo mundo precisa de aprender a vender. E a maioria acha que é instinto. Acha que vender é uma arte. Acha que vender é só se comunicar. Claro que precisa de se comunicar bem. Mas um vendedor, ele precisa de aprender o processo de vendas. E qual que é esse processo de vendas? O que ninguém gosta de fazer. Primeiro é entender de marketing, só que o marketing não vende. E o que é marketing hoje? Hoje nós temos os 8 P's de marketing. Eu costumo trabalhar com 4, porque quando a gente começa a chegar em pessoas, processos, performance, começa a embananar a cabeça das pessoas. Então o que eu falo? Entenda dos 4 primeiro, depois você avança. Quais são os 4? Produto, preço, prazo e promoção. Produto é qualquer coisa. Um livro é um produto, um telefone é um produto, um paletó é um produto, um palestrante é um produto, uma repórter é um produto. Qualquer coisa é um produto. Sim. Eu tenho que entender desse produto, isso é básico. A maioria quer o quê? Partir para vender. Comprei, agora é só revender. Aí começa a não se basear. Segunda técnica, preço. Você tem que saber precificar. Ah, puxa vida, às vezes você tem uma coisa tão valiosa, às vezes você tem um talento, como uma repórter, uma jornalista, e não sabe precificar. Poxa, mas Rodrigo, como que eu faço? Eu tenho um valor, produto, preço, praça e promoção. É básico. A praça é onde eu estou inserido. Ou o canal de comunicação que eu utilizo. Ah, eu estou em Sorriso, eu posso vender para Cuiabá? Posso. Vale a pena? Por isso que precisa do processo. Ah, o preço em Cuiabá pode ser menor do que o meu, porque é uma praça maior, tem um maior volume de produtos, automaticamente tem mais clientes. Então, com isso, para eu que fabrico em Sorriso para fazer um transporte para Cuiabá, mais fácil para lá. Então, você começa, vou abrir uma filial. Então, a praça vai aumentando. Então, nós falamos de produto, preço, praça. E o mais importante, na minha opinião, é o preço, porque é o que traz dinheiro para a empresa. A empresa precisa de lucro, ponto. O vendedor gosta de lucro também, né? Nem todos. Tem uns que adoram dar desconto. Mas nós vamos falar de semana para frente. Eu vou falar depois dessa palavra desconto e promoção, porque as pessoas substituíram por SALI. Eu quero saber qual que é a diferença. É pra deixar mais chique o SALI ou pra quê? Somente para deixar mais chique. Tá. E é um perigo. Por que é um perigo? Porque você começa a confundir a cabeça do cliente. Sim. O cliente, ele tem que estar mais... Quanto mais nítido fica pro cliente, melhor. O cliente, a gente tem que ser mais objetivo. Esse negócio de leve 2, pague 1. Promoção. Leve 2, pague 1. É um exemplo de promoção. Sim, mas... Cada situação é um caso, então tem que tomar muito cuidado. O que eu vejo muito acontecer? A maioria quebra porque confunde promoção com preço. O concorrente abaixou, vai lá e abaixa o preço. Calma, você nem sabe por que seu concorrente abaixou. Você nem sabe qual é o tipo de promoção.
que ele está utilizando para baixar o preço. Aí as pessoas confundem promoção com preço. Promoção é como que o cliente enxerga aquilo que você está tentando passar para ele. Então você tem que ter uma comunicação assertiva. Essa comunicação ela tem que ser básica. Quanto mais simples for, quanto mais direta, quanto mais ele olhar, enxergar e decodificar, vai fazer ele comprar. Ele precisa tomar essa decisão de compra rápida. Então, se ele olhou lá, leve 3, pague 1, quando você chegar, atravessar na rua, pro lado direito, passar no caixa, você pega seu brinde. Eu já não vou. Já cansei só de ouvir. Não é? É. É o que você falou aí, leve 2 e pague 1. Tem uns aí que fazem o contrário, né? Leve 1 e pague 2. Rodrigo, e a gente fala muito assim que vendas é segurança. Porque você imagina, tudo bem, tô vendendo essa xícara aqui, mas tô vendendo um carro. Vender também é demonstrar segurança para quem está comprando? Quando o cliente ele vai comprar algo, no mínimo que ele fez, ele pesquisou. Ele sabe sobre a xícara e sabe sobre o carro. Se você não souber, e principalmente se você não demonstrar uma segurança de que você sabe, ele não vai comprar. Mas como que você demonstra essa segurança? Mostrando que você entende do produto tecnicamente. Olha, essa xícara de louça, ela pesa 84 gramas, ela foi desenvolvida com um esmalte branco sintético, exatamente para não deixar que o líquido entre em... O cliente fala assim, te amo, eu quero essa xícara, eu preciso dessa xícara. Mas aí tem várias leis e técnicas que você pode utilizar no processo também. O que você faz? Mas, infelizmente, essa xícara ela não está disponível no momento. Nós só temos gatilho mental. Nós só temos 5 unidades dela, então aproveite o momento e não perca. Opa, só temos 4? Então já foi vendida 1. 3, só tem 3. Então tá vendendo muito rápido. Aproveita. Aí você começa a utilizar técnicas, escassez, gatilho mental da aceleração, da urgência. Ou seja, uma infinidade. Uma infinidade. Vendas é muita coisa. Que loucura. Uma semana de workshop, 3 horas por dia, a gente consegue aprender pelo menos 1% de vendas. É louco, né? Que loucura, né? Que antigamente as pessoas falavam assim, quem é vendedor nunca vai passar fome. Tem razão. Tem razão. Explica isso pra mim, por favor. É porque, imagina, a empresa, ela só vive de lucro. E a única coisa que dá lucro é se ela estiver vendendo. Se ela vender mal, ela vai continuar entrando recurso. Só que talvez esse recurso pode estar saindo mais. Ou seja, você pega um funil, vira ele ao contrário. O que vai acontecer? Você joga o líquido lá dentro e ele espalha, né? Quando você pega o funil e vira ele do lado certo, você está enchendo e ele está saindo a menos. É isso que tem que acontecer com o processo financeiro da empresa. E aí tem algumas coisas que eu fico pensando. A história que eu te contei daquele empresário que rezava para as pessoas não abrir a porta. Sim. E aí a gente faz uma comparação com a sua, que daí você descobriu que a sua mãe era uma vendedora excelente. O vendedor, ele já nasce ou ele é moldado? Ou ele se organiza para ser um bom vendedor? Existem vários tipos de vendedores. Existe sim aquele vendedor que é nato, aquele que nasce com o dom de se comunicar bem, mas ele ainda não é um vendedor profissional. Mas ele consegue convencer as pessoas de comprar. E ele utiliza técnicas sem saber que são técnicas. E ele fala assim, olha, vai ser muito importante, por exemplo, a lei de comparação. Ele fala assim, olha, vai ser muito importante, por exemplo, você comprar essa xícara porque a Simone já usou. Ou eu usei a referência. E se eu pego uma prova social da Simone e falo assim, Simone, você grava para mim um vídeo falando da xícara? Aí entra a Simone, que tem o poder da comunicação, e ela fala, gente, essa xícara de louça da CDL, ela é maravilhosa, eu uso aqui em casa todos os dias. Prova social. Não sou eu que estou falando do meu produto. E eu já dei a questão técnica. Olha que isso tudo sem eu saber de vendas. Minha mãe já fazia tudo isso. E eu, tanto quando eu vou dar curso, eu falo, gente, olha, eu começo o curso da seguinte forma. Ninguém sabe mais do que o outro de vendas. Por que eu começo falando isso? Porque a maioria das coisas que eu vou ensinar, as pessoas já sabem. Só que elas não sabem a termologia, elas não sabem aplicar na sequência correta. Às vezes elas aplicam demais. Por exemplo, objeção. Existem várias objeções. Quem nunca escutou tá caro? Tá caro baseado em quê? Aí a pessoa que não tem treino, que não tem técnica, ela vai abaixar o preço. Ela não vai conseguir contornar essa objeção. E era muitas vezes o que acontecia com a minha mãe. Tá caro nada, minha filha, você compra aí porque isso aqui tá ótimo, tá? Aí não é técnica de venda, né? Aí é empurrar a venda. É empurrar. E ela fazia isso várias vezes. E vendia. Então tá certo ou tá errado? Pois é.
Então, por isso que eu falei da lábia logo no início. Eu falei, tem que ter lábia para vender. Agora me conta um pouquinho sobre esse vendedor 5.0. Você já tá no 5.0. Começa desde o 1.0, 2.0, bem rapidinho, só pra gente entender. Baseado, né, no Kotler, no Philip Kotler, que vem do marketing, o pai do marketing, né? E baseado também no Peter Drucker. Mas eu uso o Kotler pelo seguinte: o marketing, ele que impulsiona a venda. Então nós temos o marketing 1.0, que era centrado no produto, o 2.0 na necessidade do cliente, o 3.0 no valor que esse produto, junto com a necessidade, gera em benefício, a tecnologia, né, as redes sociais, que é benefício para que a gente consiga vender. Muita gente fala assim, as redes sociais, elas não vendem sozinha. Elas precisam de um vendedor, precisam de uma equipe comercial, que é o 4.0, e o 5.0, que é a tecnologia trabalhando em nosso favor. Nós estamos fazendo aqui agora. Você acha que o humor ajuda quando a gente fala de vendas ou não? O que? Humor. Humor. Olha, é muito perigoso. Muito perigoso porque nós precisamos de seguir esse termômetro. E o vendedor, quando ele não tem técnica e ele não é profissional, ele pode cair numa cilada. O que é essa cilada? Nem todo mundo gosta de rir. Né? Nem todo mundo está bem no dia. Nem todo mundo está ali da mesma vibe que você. Então, existe o rapport, ele serve para isso, para que você consiga usar esse termômetro. O que você faz? Como que você faz? Bom dia, meu senhor, bom dia, minha senhora. Leve um sorriso no rosto, para que você sinta a pessoa. Se ela te responde assim, bom dia, eu estava querendo olhar, olha como é que ela fechou o semblante. Ela já me deu sinal de compra. O que eu faço? Fecho também. Aí eu posso fazer uma brincadeira? Não cabe. Aí que entra um vendedor experiente. O que o vendedor faz? Eu fiz uma anterior. Vamos supor que entre um cliente. O cliente veio através do digital, né? Hoje ele vem muito através do digital, mas ele pode ter vindo de qualquer área do marketing. Ele pode ter vindo por um outdoor, ele pode ter... O amigo dele falou com ele, o cunhado dele indicou. Chegou lá na loja para comprar. Isso é lógico, é só venda presencial? Não, digital também, falo mais para frente. O cliente chegou sorrindo. Ele falou assim, nossa, eu tô precisando comprar um trator, porque olha a felicidade dele. Ou alguma coisa aconteceu que tá fora da curva. Eu falo aqui, aí vem técnica de abordagem e sondagem. Que coisa boa, fico muito feliz que vocês são chegados aqui na nossa loja, olha como é que eu vou abrindo junto com ele. Poxa, qual que é a finalidade do trator? E cala a boca. Aí o vendedor já fica ansioso e quer continuar falando, não fale. Deus, já tá pensando, meu Deus do céu, quanto vai dar isso? Meu Deus, é um trator, né? Isso, é emoção. Exatamente. Aí o que o cliente vai fazer? Ele vai entrar na mesma que a sua e falar assim, rapaz, eu recebi uma herança e meu sonho era comprar um trator e eu vou conseguir realizar meu sonho lá na fazenda onde que era do meu pai. E você vai arrepiando junto com ele, você vai crescendo junto com ele. Ótimo. Vai chegar um momento que não tem mais pra onde crescer. E é onde que vem o fechamento da venda. Aí, beleza. Aí lindo, né? Ok. Chegou o próximo cliente, semblante fechado, e você tá naquela energia, naquela vibe do anterior, e ele tá fechado e fala assim, eu quero comprar um anzol. E você, perfeitamente, senhor. Olha como que você muda. Perfeitamente, senhor. O anzol é pro senhor mesmo? Aí você já não vai perguntar a finalidade, porque ele tá numa vibe fechada, diferente. Então você tem que fechar essa pergunta. Por isso tem perguntas abertas e perguntas fechadas. Fechou? O anzol pro senhor mesmo? Para mim. Ok, isso eu tenho preferência de tamanho? Aí você começa a moldar nas perguntas. Eu queria um tamanho médio. O senhor vai pescar pacu, pescar piranha? Eu não entendo muito de peixe, não. Olha eu tentando abrir. Eu não entendo muito de peixe, não. Mas dependendo de onde que o senhor tá indo aí, pro rio que o senhor estiver indo para pescar, é rio mesmo, né? Não, eu vou pescar no mar. Fechou de novo. Não abre conexão com você. Então ele não vai criar esse rapport positivo. Então o humor tem que fugir nessa hora. Não cabe brincadeira, não cabe uma piada, não cabe... Mas para chamar funciona muito. Interessante isso. Agora eu quero que você dê algumas dicas para os nossos associados no atendimento ao cliente, que eu acho isso muito importante. Como eu disse, hoje, 73% dos dados que eu vi hoje chegam o cliente pelo digital. Pela facilidade do digital, né? E quando ele chega na loja, quando ele chega no tete-a-tete com o cliente, com o vendedor, qual que é o grande problema? É mal atendido. Toda vez que eu vou dar dica, eu falo, olha, existem várias formas de você atender. A primeira delas é sendo você mesmo. Tente não
vestir uma máscara de cara. Tem que ser você. Se você vê que aquela pessoa é muito diferente de você, que na maioria das vezes não vai ser, aí sim você precisa de começar a criar um personagem. É muito importante você criar um personagem. Saí de casa de manhã, vou pra loja, vou atender. Aí você veste uma máscara? Não. Você cria um personagem, você respira fundo e fala, agora eu sou um profissional. Agora eu vou lidar com pessoas. Agora eu preciso encantar. Agora eu preciso fazer com que essa pessoa tenha uma experiência tão positiva que ela queira voltar aqui nessa loja. E aí que entra um grande problema. A dica que eu dou é treine, treine e treine. Não tem outra forma. A CDL faz um trabalho maravilhoso. Eu assisti uma palestra do presidente hoje. Fantástica. É só para quem não quer. Então, qual que é a maior desculpa? Eu não treino meu vendedor, não treino meu time, não, porque ele fica bom e vai embora. Aí depois ele vai pro concorrente. É uma fala muito recorrente. E quem que contratou? Aí eu devolvo com uma pergunta. Quem que contratou essa porcaria aí? Você não fez entrevista com ele, não? Mas ele me apresentou um currículo que era sensacional, e através desse currículo, tá contratando pelo currículo e mandando embora pelo comportamento. Na peça de teatro, que é uma palestra show, que chama Deixa a Vida Me Levar, nós mostramos isso na íntegra. O dono de uma empresa, que no caso aí sou eu, Rodrigo mesmo, mas eu faço outros personagens, junto com a Rejane, que é a minha esposa, que ela faz as personagens femininas. Eu não vou dar spoiler, não, mas a gente mostra o grande problema hoje do empresariado. E qual que é a outra desculpa? Não tem mão de obra qualificada. Então qualifique você. Já que você contratou, qualifique. Mas eu não sou entidade. E quando a CDL está fazendo os cursos e os workshops, onde que você está? Não, mas é porque não preciso, porque você nem conhece o que a CDL tem. Então, você vai ficar num mundo de desculpas e o seu negócio não vai prosperar. E a gente sabe o final disso, né? Infelizmente. Que loucura! Ou seja, vender é uma arte mesmo, não é? É uma arte. É uma arte de entendimento. Quando a gente começa a entender, nós entendemos que não sabemos nada. Por que nós não... Rodrigo, você é louco? Não, é porque a gente não entende? Porque a gente não entende nada. Nem sempre você vai utilizar a técnica. Quando você consegue entender e perceber que aquele não é o momento de utilizar a técnica, aquele é um momento de somente... Tem um bate-papo, tem cliente que chega pronto, Simone. Ele chega lá sabendo o que ele vai comprar, quanto que custa. É só você se calar. E o vendedor quer ficar tramelando, balangando a base e dando técnica. Aprende essa técnica. Aí perde a vida que tava pronta. E fala. Exatamente. A pessoa já é quieta e a pessoa vai... Aí você fala, vou embora porque não aguentei. Isso. Tanto que falou. Isso. Ou fala, como fala, o peixe morre pela boca, né? Isso. O peixe morre pela boca. Você chega numa loja, você, Simone, você esquerrésima do jeito que você é. Você sabe o que você vai comprar. Só que aquele dia você não tá afim de papo. Você chega lá, o vendedor te cumprimenta. Bom dia, Simone, seja bem-vinda. E te deixou à vontade. Você vai até estranhar. Só que aquele dia você quer só saber o preço, pegar o seu produto e ir embora para casa e mais nada. Um vendedor atento, ele vai perceber esses sinais e vai te deixar à vontade. É a mesma coisa aquele vendedor que fica atrás de você. Você dá um passo, ele dá um passo. Aí você vai mais pra cá, ele dá outro passo. Ele não consegue entender que a pessoa não quer que você fique atrás dela. Exatamente. Geralmente essa pessoa que não quer, ela vai te dar uma pergunta fechada. Né? Você vai fazer uma abordagem e o que ela vai falar? Não, só tô dando uma olhadinha. Né? Então se afasta, diga seu nome. Meu nome é Rodrigo, tô aqui. Qualquer dúvida, pode me chamar, tô aqui à disposição. E se afaste. Mas o vendedor não tem técnica, ele faz isso que você falou. Ele vai indo até incomodar. Exatamente. Que legal, Rodrigo. Olha, fiquei muito feliz em recebê-lo aqui. Eu também. E principalmente falar sobre isso, que é muito importante isso. A gente fala que é a central, né? A gente fala que é a palavra-chave de muitos empresários. Muitos negócios são feitos, né? Desde um trator até uma xícara. Isso aí. E a gente precisa... trazer pessoas como você justamente para eles entenderem o que é venda, começar todo o processo, porque eu falo assim que não é simplesmente abrir um negócio, você precisa estudar, você precisa entender, então é isso que eu acho que é por aí. Com toda certeza. As pessoas, infelizmente, né, pensam que ser empresário é só ter o CNPJ ou
ser empreendedor é comprar algo e pegar essa mercadoria e comercializá-la. Só que é muito mais embaixo, né? Tava vendo os processos da CDL também. Não é... Tem que setorizar. A sua empresa pode ser só você, mas tem que setorizar. Ah, sou eu e minha mãe. Minha mãe gosta de lidar com pessoas e eu com finanças. Então setoriza. Sua mãe pra cá e você pra cá. Eu não lido com finanças. O departamento financeiro das minhas empresas é uma única pessoa que cuida. Porque eu identifiquei que eu tinha essa dificuldade. E tá tudo bem. Ah, eu vou ficar batendo ali na tecla. Não, eu sou comercial, eu gosto de vender, eu gosto de comunicar. Então, falou comigo que precisa melhorar a venda, vamos bater meta? É comigo. Agora, financeiro, não é comigo. Burocrático. E geralmente quem é da comunicação não é da parte financeira, né? É Isso aí. impressionante isso. Isso aí. Não gosta de uma rotina, não gosta de estar livre, de falar, não é isso? Exato. E a gente tem problema com horário. Você tem problema com horário? Eu tenho, eu sempre chego antes. Não, eu falo no sentido assim, do horário assim, ó. Você fica conversando. O tempo é um problema. Porque você conversa. Porque é bom. É verdade. E aí você... para pra pensar. É verdade. E é um perigo em vendas. É isso que eu tô te falando. É. Que é um problema, por quê? Porque a gente gosta de comunicar. E aí, de repente, a questão do horário, a questão do tempo de, olha, você tem que fazer isso. E aí já pega um pouquinho. O Jeb Blount é do livro Inteligência Emocional em Vendas. Ele fala exatamente isso aí, Simone. Ele fala, o vendedor que aprende a escutar, ele vai fechar um negócio. Olha que interessante. Ele chegou numa empresa para vender uniformes. Só que o fornecedor de uniformes tinha 20 anos que estava lá e era amiguíssimo do dono. Os dois, amicíssimo, né? Os dois criaram uma relação e ele nunca mais trocou. Ele falou, não, tudo bem, mas eu, de qualquer forma, marquei reunião aqui com o senhor hoje, quarta-feira, às 14h30, exatamente porque eu sei que o tempo do senhor é corrido, mas eu gostaria de, se o senhor puder, eu gostaria que o senhor me apresentasse a empresa. O dia que o senhor puder. Ele, não, perfeitamente. Você tem 20 minutos? Tenho. Então vamos falar de venda. Eu quero conhecer a sua empresa. Fechou. Olha com interesse de ouvir, hein? E foi conhecer a empresa com ele. Ele falou, aqui é o nosso setor de produção. Aqui embaixo nós temos um grande orgulho, porque aqui é onde que a gente separa as perdas. E ele ouvindo. Aqui todo o nosso... Eu prezo isso aqui, tá vendo como que todos os nossos colaboradores são uniformizados de branco? Ele, sim. E só ouvindo. Foi passeando pela empresa toda, até que chegou em um departamento que era o final da empresa, tinha passado por tudo, uma empresa muito grande. Ele falou assim, olha, aqui é aonde que a gente faz o controle. E esse controle que é rigoroso e é onde que eu falo assim, olha... Falou, só voltando aqui no assunto, quanto é que o senhor estava pagando lá no uniforme mesmo? Aí ele, R$1 milhão, né? Não é no Brasil, né? $1 milhão. Ele falou, entendi. Aqui que o senhor faz o controle, né? O senhor falou que o seu fornecedor, o seu amigo lá, ele tem o melhor preço, né? Que se eu cobrisse o preço dele, o senhor faria negócio comigo. Olha a técnica do vendedor. Ele, mas você falou que não tem condições de cobrir o preço, né? Eu falei, não, realmente eu não cubro. Não baixou o preço, ó. Realmente eu não tenho condições de cobrir o preço, não. Mas eu gostaria de te apresentar o meu uniforme e revolucionar a sua empresa. Porque a sua empresa é maravilhosa. Mas o senhor não precisa desse departamento aqui, não. Quanto que te custa esse departamento? Aqui custa $250 mil. Ele falou, pois é, eu te dou isso aqui de desconto. Eu resolvo esse problema do senhor na sua empresa. Ele disse, como? O uniforme que eu vou fazer pro senhor, ele não tem botão e não tem bolso. É aqui que está vindo o grande problema da sua produtividade. E ele tinha feito o compromisso, técnica do comprometimento. Teve que fechar com ele. Foi um contrato de 1 ano, depois ele voltou com o fornecedor antigo, mas ele fechou o contrato. Mas ali na hora ele matou o cara, né? Exatamente. Venda é técnica. Verdade. Quer falar um pouquinho do seu livro? O Grande Vendedor, apesar de eu ter 1,68 m, Tá. Eu escrevi O Grande Vendedor e essa obra aqui chama Uma Caminhada de Sucesso. Porque olha que interessante, geralmente uma peça de teatro, quando a gente vai para dramaturgia, a gente pega um livro e faz uma adaptação para levar para o palco, né? O caminho correto é esse. Eu escrevi uma peça de teatro em 2015 chamada O Grande Vendedor e rodei o Brasil inteiro com ela. Só que chegou um determinado momento, começou a ficar complicado, porque eram 5 atores, precisava de levar uma parafernália e a minha empresa de transporte prestava o serviço pra gente. E eu falei,
não, vou parar com isso. E fiquei somente com as palestras solo. Mas por que eu parei, sendo que era muito rentável? O meu principal cliente, ele não quis mais contratar e falou assim, olha, eu não posso contratar porque tem muito entretenimento e a gente só precisa de conteúdo. Falei, ótimo. Tudo bem, não tem problema não. Mas eu vou colocar isso no livro. Peguei a peça de teatro Grande Vendedor, a visão de um dos personagens e escrevi o livro Grande Vendedor. Através da visão dele, como que ele enxergava. E aqui tem tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós conversamos. Mas o vendedor como centro e as negociações, a forma de contratar, como que as personagens trabalham para enganar os empresários, porque tem muito isso. E aí eu falei, poxa, agora eu vou fazer o inverso. Depois que eu lancei o livro, que foi ano passado, eu extraí de dentro do livro e montei a palestra show, que é o Deixa a Vida Me Levar. Que a gente estreia agora, né, esse mês, já tá tudo pronto, só que eu diminuí. Não existe mais aquela parafernália, não existe mais aquele elenco gigante, então viaja eu e minha esposa. E não precisa de mais ninguém, e fazemos lá 10 personagens, que inclusive tem o Zaca lá no meio, né? Pois é, vamos falar um pouquinho do teu personagem, Zaca Galo. Me conta um pouquinho, como que surgiu isso? Eu já imito o Zacarias dos Trapalhões já há muitos anos. E tem mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu me tornei palestrante, treinador, eu aboli. Falei, não vou mais trabalhar com o Zacarias, porque as pessoas não me chamavam mais de Rodrigo, só me chamavam de Zaca, porque a figura é muito forte, né? O Zacarias tinha uma presença muito forte, o Mauro Fati Gonçalves, né? E falei, pronto, aboli. Falei, não me imito mais o Zacarias, as pessoas me pediram, falei, não, quer saber de Zacarias, não, e agora eu sou Rodrigo Borati. Vou manter essa marca minha. Uma grande bobagem, porque eu mesmo descobri, com o passar do tempo, quando chegou a pandemia, eu precisei de fazer um curso que eu mesmo montei, e dentro do curso tinha um módulo que falava o baú da nossa vida. E dentro do baú eu descobri o Zaca. E ele estava lá dentro, plantado, mas ao mesmo tempo ele não podia mais se manifestar por uma ignorância do cara que imitava um outro artista que já faleceu há 34 anos, ainda está na memória ainda dos brasileiros, né? Foi uma grande bobagem. Com a pandemia, então, eu consegui me libertar dessa prisão desse personagem, dessa imitação, né? Que o personagem não é meu. E eu precisava de fazer negócio com ele. Falei, poxa, quem que vai querer comprar o Zacarias? O cara tem mais de 30 anos que morreu. Isso não faz sentido nenhum. E esse curso meu tá indo para um outro caminho. Eu falei, não, vamos continuar. Continuei fazendo o curso, descobri o nicho. O nicho era o futebol, porque o futebol estava acontecendo no momento. O brasileiro gosta de futebol, né? Você fez uma pergunta que encaixa nisso, que é o humor com a venda. O brasileiro, ele gosta de humor, né? Ele gosta de brincar, ele gosta de... Então, funciona muito quando é para chamar, não para negociar, mas para chamar. E eu utilizei o futebol. O humor através do Zaca, junto com o futebol e o super nicho. Vender para quem? Tá bom. Zacarias... Futebol, quem que vai comprar isso? Jogador? Como é que é? Aí eu falei, não, a torcida no time que eu torço, que é o Atlético Mineiro. Que o mascote é o Galo. Então eu peguei o Zacarias, diminuí pro Zaca, peguei o Galo do Atlético Mineiro e criei o Zaca Galo. Que legal. Rodrigo, então vamos fazer assim, ó. Eu vou agradecer sua presença aqui, muito obrigada. CDL que amou ter aqui. Principalmente porque você deixa a gente, assim, com vontade de ouvir. Porque eu acho que o humor, eu gosto de humor. E eu acho que o humor sempre cai muito bem. Qualquer fala, né? Mas ela precisa ser comedida, né? E aí a gente vai encerrar, então, com o Zeca Galo. É Zeca Galo, né? Zeca Galo. Muita gente chama de Zeca Galo. Foi até interessante você falar isso. Meu Deus, Zeca, mas da onde tu tirou esse nome, Zeca Galo? Você sabe que muita gente fala isso. Muita gente. Tem gente que até escreve Zeca Galo. Zeca Galo. Então vamos encerrar aqui com o Zeca Galo. Eu vou me despedir aqui e você se despede aqui. Então tá, não pera. Ó, eu vou ficando... Eu pegar a peruca ali. Eu vou ficando por aqui e você vai acompanhar então o Zeca Galo. Eu quero que você venda a CDL aqui como Zeca Galo. Quero ver agora se ele é bom mesmo em vendas como ele faz. E aí você vai poder acompanhar aqui toda a nossa gravação aqui com o Rodrigo Morarti, que gosta de gente, e quem gosta de gente também gosta de vender
e gosta de fazer comunicação. Porque comunicação é o forte de muitas pessoas e a gente sabe, ó, já chegou. Nossa senhora, mas é muito igual. Oi, gente, tudo bem? Olha, não deu tempo nem de eu fazer aqui o meu dentinho, né? Que agora eu consegui uma coisa, neném. Eu consegui uma coisa maravilhosa, sabe? Sabe o que uma dentista, ela arrumou pra mim agora uma embocadura que eu vou colocar assim, ó. Aí vai ficar muito melhor. Simone, obrigado, viu, neném? Obrigado porque esse programa que é maravilhoso, esse programa que é sensacional e melhor ainda porque tem você. Olha, um beijo pra vocês, tá? Ó, e não perca não, que nós vamos voltar aqui agora e eu vou voltar aqui, eu vou fazer pra vocês aí, deixa a vida me levar, tá? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tchau!